O assunto agora é sobre dízimos, Velho Testamento, Malaquias, capítulo 3, versos 8 e 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Os dízimos e nas ofertas alçadas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Alguém levava um animal perfeito e o sacerdote negociava o animal perfeito e sacrificava um animal imperfeito no lugar. Nisso que eles estavam roubando a Deus. Digo sempre, Deus não usa dinheiro. Coleta é para o próprio bem do povo de Deus. Se Deus não abrisse as janelas do céu e não mandasse chuva, a terra não produzia alimento. As tribos de Israel receberam herança, menos a tribo sacerdotal, que era a tribo dos levitas. Eles não receberam herança, então eles recebiam parte do dízimos para se manter. Por isso que dizia, trazer os dízimos para que haja mantimento na casa do tesouro. Não se tratava de dinheiro, mas de mantimento. Não há mais casa do tesouro. Jesus disse, minha casa é chamada por todas as nações casa de oração. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versos 5 ao 10. Jesus enviou esses 12, ele ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuai ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, porque digno é o operário do seu salário. Nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Podemos cumprir com alegria a missão de anunciar o Evangelho da graça. Jesus já pagou a nossa salvação com o precioso sangue que Ele derramou no duro madeiro da cruz. Enviando o apóstolo disse, de graça recebeste, de graça dai. Não precisa explorar ninguém. A parte material, Deus tudo provê na nossa vida. Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, não poderia vir desfazendo a lei de Deus. Tanto é que Ele foi circuncidado ao 8º dia, segundo o uso da lei. Foi levado ao templo para ser consagrado, segundo o uso da lei. E cumpriu celebrando a última Páscoa. Então Ele cumpriu a lei e trouxe a graça. A lei e os profetas duraram até João. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7, verso 9, 18 e 19. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pelo qual chegamos a Deus. Hebreus capítulo 7, versos 12, 13 e 14. Porque mudando o seu sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor
procedeu de Judá, e concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus procedeu da tribo de Judá, e não da tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes. Então, se muitos espertalhões pregam que tem que pagar dízimo hoje, por que eles não se preocupam em cumprir mais algum mandamento da lei? Porque o assunto deles é só dinheiro. Procura enganar, sendo que dízimos era para que houvesse mantimento na casa do tesouro. Muitos querem tirar proveito para ganhar dinheiro, dizendo: digno é o obreiro do seu salário. Mas isto é mesmo que dizer: digno é o obreiro do seu alimento. O apóstolo Paulo disse em Atos capítulo 20, versos 33 ao 36: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Mas o assunto viver do Evangelho era alimento, e não receber dízimos. Para você entender mais fácil, os apóstolos poderiam viajar em missão e ficar na casa de alguém não crente e ali se alimentar por alguns dias. E como Deus estava chamando também pessoas pobres, em vez dos apóstolos pedir dinheiro aos novos convertidos, eles os ajudavam. Vamos ler aos Romanos capítulo 15, versos 26 e 27. Porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos bens espirituais, devem também ministrar os temporais. Confira esse assunto com atenção. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 12 ao 14 e 15 ao 18. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Jesus Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. E Paulo disse: outras igrejas despojei, deixando de receber salário, para vos anunciar de graça o Evangelho de Jesus Cristo.